Motorista reage a assalto e bandido acaba preso. E você vai ver ainda. Transporte pirata na mira da fiscalização. Presa quadrilha de roubo a fazendas. A preparação dos times para o duelo de goianos no Candangão. É agora no Jornal Anhanguera, segunda edição. Boa noite. A Polícia Rodoviária Federal e a ANTT estão fechando o cerco ao transporte clandestino de passageiros aqui no entorno. As fiscalizações foram intensificadas na BR-040, em Valparaíso. Logo no início da operação, o primeiro flagrante. O motorista é parado porque estava com uma passageira no banco de trás. Durante a abordagem, a mulher desce e nem tenta argumentar. Ela volta para a parada e entra no primeiro ônibus que aparece. Ainda assim, o motorista nega o transporte clandestino. Passei lá só para dar carona para a mulher só. Não teria sido cobrado, então? Não é cobrado, não. Agora os agentes param um carro lotado. São 4 passageiros. Os do banco de trás, todos sem cinto de segurança. Até uma criança estava no colo da mãe. Todos vão embora depois de confirmar que pagaram pelo transporte. O motorista conta outra versão. Dei carona para um amigo, os outros 2 pediram carona. Não era então um transporte clandestino? Não é clandestino, eu não faço isso. Eu nem moro aqui. No ano passado, foram registradas mais de 18 mil infrações durante as abordagens contra o transporte clandestino. Além do transporte ilegal, diversas irregularidades foram notificadas, como a falta do cinto de segurança, ultrapassagens indevidas e até motoristas dirigindo bêbados. Só este mês foram 163 infrações em menos de 30 dias. Isso aqui é uma operação que acontece desde o mês de 2014, acontece todos os dias. E todo dia é flagrado esse tipo de situação. O motorista que for flagrado fazendo o transporte remunerado de passageiros sem autorização recebe 2 multas. Uma prevista no Código de Trânsito Brasileiro no valor de R$ 130, mais 4 pontos na carteira, e uma outra emitida pela ANTT, essa bem mais alta, de quase R$ 7 mil. Mesmo assim, os motoristas se arriscam. Enquanto a operação é feita em um ponto da BR-040, neste outro local, a cerca de 1 quilômetro à frente, tem até fila de passageiros. Não tem ônibus, não tem transporte. Passa 1, 2 ônibus de 2 horas, 3 horas. O ônibus ele passa aqui sempre muito lotado, né, em péssimas condições para a gente usuário. Aí a gente acaba optando em pegar o transporte clandestino, né, a lotação, para a gente poder chegar mais rápido. E o resultado dessa operação? Só hoje 25 motoristas foram autuados, 4 veículos usados no transporte clandestino apreendidos. Um homem tentou roubar uma caminhonete aqui em Lusiânia. O dono do veículo reagiu. O suspeito acabou ferido e preso em flagrante. A tentativa de assalto foi por volta do meio-dia, nessa rua do Jardim Luzília. A vítima foi abordada no momento que entrava na garagem de casa. De acordo com a polícia, ele reagiu ao assalto, houve luta corporal e o assaltante acabou machucando a cabeça. O humilhante tentou roubar uma caminhonete S10, fez um disparo contra a vítima lá, por sorte não acertou. Isso aí, essa vítima e mais os populares mobilizaram esse humilhante. Ele foi socorrido pelos bombeiros e levado para a UPA de Lusiânia. De acordo com a polícia, Ariel Alves de Abreu já tem várias passagens por roubo, inclusive havia um mandado de prisão em aberto contra ele. E a gente lembra a recomendação da polícia de nunca reagir a assaltos. Ariel Alves de Abreu recebeu alta, foi encaminhado para a delegacia. A arma que ele usou na tentativa de assalto foi apreendida. Veja a seguir, preso em Cristalina, integrantes de quadrilha que praticava assaltos em Minas Gerais. E ainda, polícia descobre esquema de venda de diplomas falsos. 7h29. A gente volta já. Uma operação integrada entre as polícias civil de Goiás e Minas Gerais prendeu hoje 2 pessoas em Cristalina. A investigação apontou que elas fazem parte de uma quadrilha que no mês passado assaltou uma fazenda em Unai, Minas Gerais. Os mandados foram cumpridos em Cristalina. 2 pessoas foram presas na manhã de hoje. Marrone José dos Santos e Jeane de Oliveira Clementino foram presos em flagrante.
Com eles, a polícia recuperou objetos roubados, além de um revólver calibre 38 e 6 munições. A polícia intensificou os rastreamentos e chegou, através da linha investigativa que foi seguida, na autoria dos três rapazes que moram aqui em Cristalina. A operação foi uma ação integrada entre as polícias de Goiás e Minas Gerais. Os suspeitos são investigados por um crime no último dia 27 de janeiro. 4 bandidos armados renderam as vítimas em uma fazenda em Unai. São áreas próximas e para o crime eles não respeitam fronteiras. E para combater esse crime também temos que trabalhar com essa integração para que não tenhamos fronteiras no combate à criminalidade. Na última sexta-feira, a polícia ainda prendeu o Wellington Antônio Fonseca, em Cristalina, também investigado pelo roubo. Outros 2 homens suspeitos de terem participado do assalto continuam foragidos. Os suspeitos vão responder por receptação, posse de arma de fogo, roubo e associação criminosa. A pena pode chegar a 18 anos de prisão. A Vigilância Sanitária de Valparaíso divulgou hoje o laudo sobre a morte de um macaco. O animal foi encontrado morto no mês passado no Jardim Oriente. Na época, foram coletadas amostras de sangue do macaco. O laudo feito pelo Laboratório Central de Goiás deu negativo para a febre amarela. O resultado também foi negativo para outras 3 mortes de macacos aqui na região. No Distrito Federal, um homem que vendia diplomas falsos foi preso em flagrante. Ele imprimia os certificados em casa. Uma denúncia anônima levou a polícia até o homem. A pessoa que denunciou à polícia passou as características do suspeito e disse que ele se encontraria aqui com pessoas interessadas em comprar diplomas falsos, neste shopping em Ceilândia. Foi aí que a polícia armou o flagrante no final da tarde de ontem. Na praça de alimentação do shopping, os policiais sentaram numa mesa ao lado do suspeito e comprovaram o crime. Essas imagens feitas pelos policiais mostram o momento em que Jedson Cortes, de 19 anos, se aproxima de uma mulher dentro do shopping. Ele estava com um diploma falso no envelope. Assim que o estelionatário senta, os policiais chegam e levam os 2. Como não ficou comprovado que a mulher iria comprar o diploma, ela foi liberada. Os policiais apreenderam com Jedson documentos adulterados. Ele confessou que falsificava diplomas de ensino médio, graduação e certificados de cursos técnicos. Na casa do suspeito, em Águas Lindas de Goiás, foram encontrados computador com material de confecção e vários diplomas prontos, que eram vendidos, em média, por R$ 500 cada um. O que chamou a atenção realmente foi a quantidade de carimbo, os certificados timbrados, né? Ele tinha o papel timbrado, e também os carimbos, nesses carimbos tinham os nomes, né? Dos reitores ou mesmo dos diretores responsáveis por essas instituições. Né? Tinha certificado do DF também, de algumas instituições do DF? Não, era do estado de Goiás. Jedson disse aos policiais que já comercializava os diplomas há 1 ano. A falsificação de diplomas é considerada crime. Tanto o suspeito como os compradores podem responder na justiça. A pena prevista é de 2 a 6 anos de prisão. As pessoas procuravam ele, né? Segundo mesmo, eram pessoas que necessitavam de uma comprovação de nível de escolaridade nos seus locais de serviço, né, de trabalho. E quem compra diploma falso pode responder por falsificação de documento público. A pena varia de 2 a 6 anos de prisão. Pausa para os comerciais e na volta a gente mostra a preparação para o duelo de goianos no Campeonato Brasiliense. E ainda o bom exemplo de uma agente comunitária aqui de Lusiânia. Agora são 7h35, nós voltamos já. Estamos de volta e o mercado de trabalho no segmento da beleza segue aquecido. Um bom momento para quem tem interesse em conseguir um emprego. Para isso, é importante a qualificação, inclusive para quem já atua na área. As portas estão abertas para a área da beleza e também no Salão da Selma, que trabalha no ramo há 15 anos. Todo começo é difícil, mas se a gente lutar, persistir, nós vamos conseguir, né? Aqui tem opções a perder de vista, de depilação a spa para os pés. Meus clientes chegavam aqui e falavam, não tem uma manicure, vinha fazer o cabelo e ela queria mais.
Para quem está pensando em abrir o próprio negócio sem o risco de fechar as portas, aí vai aquela velha e valiosa dica: o profissional precisa se preparar. E foi exatamente isso que o Bruno fez. Indico para todo mundo estar procurando mais cursos e estar se especializando cada vez mais, nunca parar. É de olho nessa procura que o Senac de Lusiânia está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes na área da beleza. Com a concorrência lá fora, a Maria se especializou em sobrancelhas, depilação e unha. Ela passou de aluna para professora. E apesar de ter se qualificado, está de olho no futuro. Não pensa em parar tão cedo. Não perco, não. Sempre que tiver uma oportunidade, eu quero estar fazendo. E nós vamos conhecer agora a história de uma agente comunitária aqui de Lusiânia que está ajudando a melhorar a vida de pessoas que sofrem com problemas de saúde. E para conseguir isso, a Maria Cecília descobriu que tinha que ir muito além da sua função. Cecília é agente de saúde no interior de Goiás. A função dela é bater de porta em porta para ver quem está doente, quem precisa de remédio ou de consulta médica. Já vacinou a Nayara? Esse é o dia a dia dela há 10 anos. Durante esse tempo, a Cecília muitas vezes teve a sensação de que sua visita pouco tinha ajudado na melhora dos pacientes, até descobrir a fórmula mágica. Tudo bom com a senhora? E como é que a senhora está? Me lê a historinha para a senhora. Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento. Será que é vermelho? Em média, a Cecília visita uma casa para contar histórias 2 vezes por mês. Sob os cuidados dela estão 150 famílias de 2 bairros da cidade. E é o dia inteiro assim, caminhando de um canto para o outro, faça chuva ou faça sol. E os remédios que a Cecília carrega são só os livros. Antes dela vir, era assim, muito tristinha, quietinha. Era. Aí depois que ela começou a vir, aí ela melhorou bastante. Como não tem uma biblioteca própria, Cecília conta com a ajuda dos professores da escola do bairro. A pequena estante fica na sala de aula onde a filha da Cecília estuda. Um dia, a Cecília veio aqui e encontrou o cantinho da leitura. Foi a solução para um problema. É que a Cecília estava pensando em desistir porque não tinha mais livro para compartilhar com os pacientes. O Mágico de Oz faz as pessoas, elas viajam, como é uma história colorida, chama bastante atenção. Eu acredito que eles vão estar gostando muito. E no caminho entre uma casa e outra, ela conquista novos leitores. Então quer dizer que a Cecília, gente, acabou de conquistar uma nova leitora aqui do bairro. A dona Raimunda. Pois é, pode vir ler para mim, estou esperando você, viu? Derrotas e sucessos são etapas na vida de cada um e devem ser vividas com familiares, amigos, a sociedade de qual se faz parte. Essa parte aqui que eu lembrei da senhora, por isso que eu trouxe o livro. Hoje, Dona Carmen não está mais doente, mas continua sendo cuidada pela Cecília. Ela chegou a ler a história da princesa, né? Do Romeu e Julieta para mim, uma velha, né? Mas para quê? Porque ela viu que a minha autoestima está lá embaixo. Como a leitura serve para várias coisas, no sentido de divertir, de uma reflexão, serve também para minimizar o sofrimento. Eu saio tão alegre, eu saio tão satisfeita com a reação da pessoa, que eu mediquei a pessoa, eu fui medicada. Qual é a cor do amor? São todas as cores à nossa volta, porque nada mais importa quando você encontra o amor. Gostou, dona Guilherme? Gostei. É de mais exemplos assim que a gente precisa, né? E amanhã tem duelo goiano no Campeonato Brasiliense. Um time tenta se aproximar da zona de classificação, já o outro quer se distanciar da zona de rebaixamento. 2 dias. Esse foi o tempo que os jogadores do Lusiânia tiveram para esfriar a cabeça e voltar aos treinos. O time parece que já passou uma borracha na última partida. O azulão, que estava em vantagem, ganhando de 3-1 do Real, acabou cedendo o empate nos acréscimos. Na verdade, para o time, aquele empate teve um gostinho de derrota. Mas bola para frente, porque amanhã tem mais uma pedreira por aí, e é contra o Formosa. Será mais uma rodada de forasteiros no Candangão. De um lado, o Lusiânia, que busca os 3 pontos para subir na tabela. E do outro, o Formosa, que quer fugir da zona de rebaixamento. Para os 2 times, a 9ª rodada vai ter cara de decisão. Se tiver oportunidade, a gente vai procurar caprichar da melhor maneira possível. O importante é os 3 pontos e a gente conseguir a vitória.
O time vai entrar em campo com um elenco um pouco diferente das últimas partidas. É que 6 jogadores estão contundidos, entre eles o goleiro Márcio, que se machucou no jogo contra o Real. Mas o técnico Jairo Araújo garante que essas mudanças não preocupam. Nós temos que passar para os nossos jogadores essa questão de erros, né, que nós não façamos novamente e isso nos proporcione aí uma condição de vitória. O time é o 7º colocado com 12 pontos. Até agora não perdeu. Já o Formosa, 9º na tabela com 8 pontos, acumula 4 derrotas. Apesar dos números estarem mais a favor do azulão, será uma partida disputadíssima. E na luta entre os times goianos, que vençam o melhor. E a partida entre Lusiânia e Formosa está marcada para as 3h30 da tarde no estádio Diogão, em Formosa. O J2 de hoje fica por aqui. Dá você uma boa noite e até amanhã. Tchau!